Meus queridos irmãos, tias, tios da EBD, da faixa etária de primários, sobre crianças que se destacam e que se destacaram na Bíblia, crianças que são notórias, que são referenciais para a nossa vida cristã. É sobre essas crianças e que fizeram e estão fazendo ainda com as suas histórias que nós vamos comentar neste trimestre. Eu sou o evangelista Gastone, hoje vice-superintendente das nossas escolas bíblicas dominicais, e eu estou com vocês para comentar a lição de número 1 da nossa revista terceiro trimestre de 2024. Estou aqui substituindo um dos nossos tios que não pôde gravar esta lição, mas espero poder contribuir com vocês. Aguardem que nós temos mais informações. Mas no momento vamos trabalhar lição 3, como é elencada pela CPAD, as crianças da Bíblia. Tá? E aí a gente vai ter um trajeto que é bem legal. Não é? Na lição de primários já se faz esse trajeto de volta ao mundo. Vocês, professores, que já fazem isso, é bem interessante. E nessa lição nós vamos poder dar uma viajada com alguns personagens. Lição 1, que é a que eu vou trabalhar com vocês em cerca de 10 minutinhos. As crianças que recebem uma grande promessa. E a gente vai ficar trabalhando com Abraão e com Isaac e Ismael. Aí a gente tem a criança que ajudou a salvar o irmão, uma criança profeta, lição 4, o menino rei, lição 5, de criança órfã a rainha, já dá para lembrar quem é, a menina que salvou um guerreiro, um menino pastor, o Deus menino, as crianças que foram abençoadas por Jesus, a criança que virou um exemplo, lição 10, lição 11, a criança que ressuscitou, lição 12, a criança que ajudou Jesus, 13, última lição, fechando o trimestre, você é uma criança escolhida por Deus. E aí a gente vai trabalhar, na medida do possível, com todas essas informações e essas crianças vindo aí de referência para nós, tá? Antes de entrarmos na lição propriamente dita, eu estou com a lição de alunos e na lição de alunos tem um momento da identificação da lição. Seria interessante, querido professor, querida professora, que se as nossas crianças, os nossos primários não pudessem tirar uma foto e registrar aqui, que você conseguisse fazer isso, tá? Então fosse aí tirando os registros fotográficos, né? Fizesse uma impressão simplesinha, colocasse aqui, certamente essas crianças vão ficar muito felizes de ter a sua identificação na sua revista, tá bom? Então vamos lá, nós estamos já dentro da nossa classificação, estudamos Encontrando com Deus, estudamos os ensinamentos de Jesus e agora as crianças da Bíblia. Lição de número 1, Gênesis 21 e Gênesis 22. São 2 capítulos que vão abordar a história do nascimento de Isaac e quando nós vamos trabalhar também a despedida de Ismael e sua mãe Agar. E, por sua vez, capítulo 22, nós vamos trabalhar o sacrifício que seria do filho de Abraão, Isaac. Tá? Então, esses 2 capítulos vão versar essas 2 histórias. Pelo que deu para ver aqui na lição, em termos de contação de história, ela está bem resumida. Então, já começa aqui com a primeira imagem que nós temos. Permita aproveitar aqui esse pendurador de imagens. Então, na primeira imagem que nós temos, a felicidade, não só do casal, de Abraão, de Sara, com o nascimento do filho, mas também aí todos que estavam sobre a sua responsabilidade, os seus empregados que estavam, tá? Pelo menos é o da imagem. E aí,
aparece ainda nessa imagem algumas ovelhinhas. Eu esqueci a que eu ia trazer para vocês, a minha no carro. Tive a oportunidade de viajar para uma determinada cidade que lá numa feirinha estava vendendo ovelhinhas e eu comprei uma. Mas se você tiver ovelhinhas já no seu quarto de Jesus, naquele quarto onde você guarda os materiais para a escola bíblica dominical, então é hora de resgatar uma ovelhinha e trazer. Até porque, quando formos falar do sacrifício de Isaac, vai ser necessário pelo menos uma ovelhinha para deixar marcante a substituição, tá bom? Então a gente começa aqui, a imagem 1, ela vai trazer a ideia justamente do nascimento do herdeiro, e que é um cumprimento de promessa. É interessante que a lição ela vai ter 3 objetivos e vocês precisarão atentar para os objetivos. Perdão, um objetivo, não é objetivo geral. Eu ainda estou preso à lição de adultos. Que o aluno entenda que Deus tem promessas especiais para a sua vida. E ele começa justamente aqui trazendo a promessa que fez a Abraão, que mesmo sendo velho teria um filho. Né? Então, Deus cumpre essa promessa. E aí, as nossas crianças, os nossos primários, precisam justamente entender que este Deus que prometeu a Abraão é o mesmo Deus que promete e cumpre. Né? E aí, a gente tem como ponto central desta lição que Deus tem planos especiais. E aí você pode até apresentar planos especiais ao longo do trimestre, fazendo essa menção das próximas lições, porque são planos que Deus tem para a vida de cada uma dessas crianças que nós vamos estudar e que são especiais. Mas, é claro, trazendo isso para aplicação. E é como está no ponto central, para a vida de cada um de nós. Tá? Então, a gente faz esse resgate aí, aplicando as situações de promessas feitas para os servos de Deus, enquanto crianças, e agora trazendo para cá. Existe uma sugestão aqui do autor, que é justamente fazer um quebra-cabeças com a leitura para a memorização. Tá? É interessante, mas eu aproveitaria para fazer isso com uma dessas imagens, tá? Seja a imagem 1.1, que é já o cumprimento da promessa, ou com a 1.2, que é justamente a despedida de Agar. Essa despedida aqui não é aquele momento de ei, tchauzinho para vocês e depois a gente se vê. Não, a despedida aqui é o mandar embora mesmo, tá? Então, despedir, mandar embora sem volta, tá? Então aqui a gente tem essa situação. Enquanto Agar está numa situação, Ismael está embaixo de uma árvore chorando. Então percebam que a imagem ela frisa isso no rostinho, na fisionomia de Ismael, que ele está chorando, tá bom? Então você escolhe justamente uma dessas imagens para fazer um quebra-cabeça. Então tira uma fotocópia, né, um xerox, e aí você faz quebra-cabeça. Só que faz mais de um, porque aí você aproveita e faz uma disputazinha, tá? Divide duplas, né, e cada dupla vai fazer a montagem desse quebra-cabeça. E montou o quem montar primeiro, ganha. Como nós temos também 4 imagens, figura 1.3 do sacrifício de Isaac, e por conseguinte, no final, a gente tem o fechamento, a aplicação da lição, vocês podem fazer, então, 4 quebra-cabeças. Tira a fotocópia de cada um deles, faz o recorte em 10 peças aleatórias, e faz o sorteio. Isso daria 4 duplas, 8 alunos competindo, tá? O primeiro a montar ganha aí um chocolate, ganha uma pipoca, ou traz para frente, para que eles sejam elogiados, tá? Então vocês têm aí a oportunidade de fazer isso, 4 quebra-cabeçazinhas, tá? Eu estou deixando aí já a imagem no formato de quebra-cabeça, e vocês poderão justamente utilizá-las
imprimindo e recortando onde aparece a marca. Mas você pode aproveitar vocês mesmos e fazer conforme vocês queiram. Inclusive, nem ser esses, né? Ser quebra-cabeça que você mesmo já tenha. A imagem da turma, a imagem da sala de aula, tá? A imagem da congregação. Então, vocês podem fazer, né? E aproveitar outras imagens que tenham falando sobre Abraão, falando sobre Isaac, falando sobre Sara. Então, vocês têm a oportunidade de trazer esse momento diferenciado, tá? Aqui a gente tem, então, que Ismael cresceu e também, mesmo tendo sido despedido por Abraão, por Sara, seguido sua vida com a sua mãe Agar, mas recebeu de Deus proteção. E aí, ainda que alguém não queira, mas Deus, ele há de proteger aqueles que estão sob o seu direcionamento. Tá? Então, você vai justamente aproveitar aqui. E a pergunta que está aqui, você aproveita, não é? Depois de contar a história, ou pelo menos no decorrer da história, aproveita essa pergunta, que está tanto na lição do mestre, como, pelo menos nas imagens, aqui para a lição de aluno. Né? E Isaac? O que aconteceu com ele? Mas Isaac, tá? E aí desperta no aluno o interesse, até porque a primeira imagem que ele tem é a imagem dos dois brincando. Né? Ismael é a criança mais velha, Isaac é a criança mais nova, mas ambos cresceram juntos e brincavam juntos. É a fala daqui da nossa lição. Eles cresceram brincando juntos e agora iriam se separar. Não precisa vocês adentrarem em pormenores, né, que aí iriam formar duas nações e que até hoje essas duas nações estariam em pé de guerra, mas que, né, teriam aí a proteção de Deus, tanto um quanto o outro. No caso de Isaac, que daria a continuidade para a formação do povo de Deus ou a nação de Israel. Bom, e a gente fecha aqui, já concluindo aqui o nosso tempo, né, com a imagem 1.4, que é essa ideia de família. Né? Aqui tem um comentário sobre talvez, assim como Ismael, você também tenha irmãos ou você seja filho único. O importante é você acreditar que Deus tem um propósito especial na sua vida. A ideia aqui é que os vossos primários, vossas crianças, elas entendam que, independente de Isaac, independente de Ismael, Deus tem um propósito na vida de cada um. Independente de como esteja configurada a família daqueles jovens, nesse caso, dessas crianças. Acontece que nós temos, e aí eu não sei se é o caso do seu aluno, da sua aluna, mas nós temos várias famílias que estão indo para a escola dominical, as crianças vão para a escola dominical, mas em casa é totalmente desestruturado. Tá? E aí é justamente esse momento da evangelização, de mostrar que Deus tem um propósito diferente, bom, especial para a vida das suas crianças, para a vida dos seus alunos, tá bom? Aqui a gente fecha. Não deixe de aproveitar as atividades propostas pela lição, que estão com 3 situações simples, mas que é interessante para aprender os vossos alunos. Não é? O primeiro, a ideia lá do caça-palavras. O segundo, o direcionamento da flecha aqui de Ismael. E o terceiro, né, pintar o animal que foi sacrificado. E aí, justamente quando fecha a ideia lá da ovelhinha, né, a gente trazer uma ovelhinha. Isso você pode fazer de várias maneiras. Eu também proponho para vocês que seja Ismael, seja Isaac, vocês possam também utilizar-se da situação de colocar uma roupinha que caracterize. Tá? Então, bastaria apenas um lençol, colocar na cabeça e arrastar
para trás colocar uma tirinha, né, que normalmente os judeus, e aqui nesse período patriarcal se usava bastante para aprender, né? E aí você tem uma caracterização já de alguém que é da época da patriarcal, tá bom? Então você pode utilizar diversas maneiras e que o vosso aluno entenda nesse primeiro momento as lições que tem pela frente e, é claro, na de hoje, que ele é especial e que Deus tem plano especial na vida dele. Que Deus te abençoe, querido professor, querida professora, e que te use em mais uma aula poderosa da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.